Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Janaína. Tarde. Boa tarde a você que está nos assistindo pela tela da TV Horizonte, no canal 30.1, nos dando o prazer da sua sintonia na América FM em 107,1 e também no nosso aplicativo Vox. Ainda não baixou? Entre lá na sua loja de aplicativos e coloca Vox Rede Catedral. E aí você pode ver e ouvir toda a nossa programação onde você quiser. 12 horas, 2 minutos. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro de 2025. Agora em Belo Horizonte, 12 horas e 2 minutos. Muito prazer, eu sou André Santos. Olá, André. Olá a todos. Boa tarde. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você acompanha as principais notícias de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil e do mundo inteiro. E quero fazer o convite para você seguir a gente no nosso canal exclusivo. Nós temos um canal exclusivo no YouTube. É só você pesquisar Rede Notícia TVH, que lá você acompanha as nossas entrevistas, o nosso jornal completo. Todos os dias tem essas postagens. É só você seguir a gente no Rede Notícia TVH no YouTube. Tem também no Instagram, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. 12 horas e 3 minutos, Rede Notícia hoje tem bastante informação para você. A gente vai falar de assuntos aqui em Belo Horizonte. A gente já também vai falar de uma manifestação que está acontecendo agora na cidade administrativa, um encontro do pessoal da saúde com o governo de Minas Gerais. Mas vamos começar essa edição de quinta-feira falando sobre Lagoa da Pampulha. A Prefeitura de Belo Horizonte criou um grupo de estudos para elaborar o projeto de navegação e passeios turísticos na Lagoa da Pampulha. E até lá, para esse cartão postal de Belo Horizonte que a gente vai agora conversar com o repórter Giovanni Rodrigues, que nos dá mais detalhes sobre como vai funcionar esse grupo de estudos. Mas o primeiro detalhe que a gente quer falar, Giovanni, é o seguinte. Eu estou de camisa verde, gente. Olha a cor da água da Lagoa da Pampulha. Ô, Giovanni, a prefeitura diz que a água é navegável. Até mesmo a Copasa já até falou que a água está em boas condições. Só que o que a gente está vendo daí é completamente diferente, né, Giovanni? Boa tarde. Muito boa tarde, André e Janaína. Totalmente diferente, viu? O ambiente aqui, olha, é um clima esquisito, um mau cheiro terrível. Vou pedir o nosso cinegrafista, o Wallace Jardim, para mostrar, André. Você falou muito bem, esse lodo aqui na água, gente, esse mau cheiro, olha, uma água muito turva, muito suja, resíduos, lixos, garrafa de vidro, garrafa de plástico, muita sacola. Realmente, André, é um clima complicado, né? A Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial do Município, a portaria que cria, então, um grupo de trabalho responsável pela retomada da navegação e do uso do espelho d'água aqui da Lagoa da Pampulha. E o grupo, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, reúne representantes de 12 órgãos e entidades municipais, entre eles meio ambiente, obras, esporte, turismo e limpeza urbana. Então, olha, a portaria também permite a participação de especialistas e técnicos externos quando necessário. E a medida vem dias após o anúncio de que os passeios de barco serão retomados em dezembro, após mais de 50 anos de interrupção causada pela poluição. Então, nessa semana, no entanto, moradores voltaram a relatar a cor esverdeada e o acúmulo de resíduos aqui na orla da Lagoa da Pampulha, situação atribuída pela Prefeitura ao início aí do período chuvoso que arrasta sedimentos e matéria orgânica para o interior da Lagoa da Pampulha. E aqui nós conversamos, viu, com usuários, né, também com moradores e comerciantes. Vamos acompanhar. Horrível, terrível. A gente está andando e a gente quer respirar bem para procurar um ar puro, né? E infelizmente não tem ar puro, né? Porque o odor tá horrível, né? O odor de esgoto, né? Porque essa lagoa, infelizmente, ela virou um depósito de lixo, esgoto. Eu passei com meu filho agora ali, realmente, vendo que a sujeira tá tomando conta, até pros bichos, né? Os patos, os pássaros, né? Eles não conseguem nem alimento mais dessa lagoa aí por causa dessa sujeira. Isso já vem de longa data, né? Todo governante, na hora que é época de eleição, fala que vai de eleição, né? Fala que vai melhorar, mas isso é corriqueiro. Eu nasci aqui na Pampulha, tenho 53 anos,
Em 1980 a gente remava aqui, tinha um clube de remo ali, a gente fazia esqui. E desde a década de 90 a contagem foi crescendo, o esgoto veio todo para cá, polui a lagoa de forma sempre cada vez mais crescente e já era, não tem a menor chance de fazer atividade. Isso é demagogia desse prefeito. O mau cheiro pro lado daqui, dessa área turística aqui, beira da Pampulha, do lado de cá, tranquilo. O mau cheiro aqui é até pouco. Agora pro lado do aeroporto, quando a gente tá embora pro aeroporto lá, quando vai atravessar a BR, atravessando a Pampulha mesmo, o cheiro ali é insuportável mesmo. Tem que fechar o vidro do carro e colocar no ar-condicionado, porque não aguenta. André e Janaína, realmente a Prefeitura de Belo Horizonte vai ter muito trabalho para limpar aqui a Lagoa da Pampulha. Veja bem, o projeto piloto prevê então passeios gratuitos em catamarãs para até 30 pessoas dentro das comemorações pelos 128 anos de Belo Horizonte. E as atividades aqui na Lagoa, elas foram suspensas em 1968, após análises apontarem altos níveis de contaminação. E o tema segue sob acompanhamento do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Contas, que cobravam da Prefeitura um plano de recuperação ambiental. Já o governo de Minas pretende restabelecer a navegabilidade plena da Lagoa da Pampulha aqui até janeiro de 2026. É isso aí, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Olha, pedir, se a gente ainda tiver a imagem ao vivo aí do Giovanni e da lagoa, da água do jeito que ela está, se for possível, se a gente puder, eu queria pedir para colocar de novo na tela, para quem está assistindo a gente na tela da TV Horizonte, e para quem está ouvindo a gente na Rádio América, a cor da água, gente, está verde, parece caldo de cana. Nós conseguimos observar, se a gente puder colocar, pedir para o Giovanni sair da frente da tela aí e mostrar só a água, a imagem, eles não estão sem retorno, né? Mas se puder colocar o Giovanni parado ali, pode colocar, não tem problema não, vamos quebrar um pouco o protocolo, sem problema, só pedir para que o telespectador possa ver a gente. Tá aí na tela, tá aí a imagem. Só. Não sou eu que estou dizendo, a imagem tá aí. Quem está caminhando na beira da lagoa hoje está vendo a lagoa podre. Não tem outra palavra, podre. O mau cheiro que sai é de podridão. O mau cheiro que sai é do cheiro da incompetência de quem tem que estar fazendo por essa lagoa e não faz. Antes de se pensar, e aí os dois lados, tá? Prefeitura de Belo Horizonte e governo do estado. Antes de se pensar em colocar barquinho, catamarã, andando para baixo e para cima, para querer enfeitar o pavão, resolvam esse problema em maneira definitiva. A Copasa está fazendo a parte dela, entregando a rede coletora. As prefeituras de Contagem de Belo Horizonte têm que tomar vergonha na cara. Desculpa a expressão, vergonha na cara, os dois gestores, e fazer a parte deles, fiscalizar moradia por moradia que estão nesse entorno e obrigá-las a fazer a ligação com a rede coletora que a Copasa colocou lá. Limpar os córregos, promover limpeza dos córregos para não continuar, porque não adianta. Não adianta. E essa sujeirada está vindo dos córregos, da bacia da Pampulha. Isso daí é bem Contagem de Belo perto Horizonte. de um dos cartões postais mais bonitos de Belo Horizonte, que é a igrejinha da Pampulha. A gente está pertinho da igrejinha, não está lá do outro lado do zoológico, não. Porque falou, não, é só lá do outro lado do zoológico. Ali está em frente à praça que dá início à Avenida Fleme. É, a Praça da Pampulha. A Praça da Pampulha. Isso é um absurdo, isso é um assinte. Falar que está criando um grupo de estudo para navegar na Pampulha é dar um tapa na cara da população de Belo Horizonte. Tem que parar de ficar de indireta, né, a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo e tentar resolver isso, porque não adianta ficar de indireta um para o outro que vai navegar, a lagoa é responsabilidade de um ou de outro, não. A lagoa é de todo mundo e tem que responsabilizar todo mundo e resolver logo isso. O prefeito, no dia que falou sobre, só para encerrar esse assunto, o prefeito, no dia que falou sobre a questão do início do barco, né, do anúncio do barco, diz: respeite a lagoa, prefeito Álvaro Damião. Respeite a lagoa, prefeito Álvaro Damião. Venha público, prefeito, explicar o porquê
A Polícia Federal bateu nas portas da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da Prefeitura de Belo Horizonte numa investigação de um projeto, de um ato público há anos, que vem gastando, jogando o dinheiro no lixo da população de Belo Horizonte, milhões de dólares para uma ação para limpar que não limpa nada. É isso que o senhor tem que vir a público explicar o porquê da manutenção disso, que a Polícia Federal diz está servindo para desviar dinheiro público e enriquecer ilicitamente pessoas nessa cidade. A gente tem que parar de ficar passando mão na cabeça e achar que está tudo bem. Isso daí é um absurdo. É um absurdo. Nós estamos falando de um patrimônio mundial da humanidade. Botar um barco desse, aquele barco ali, um catamarã, nessa água que vocês estão vendo, suja, imunda, é no mínimo rir da inteligência do cidadão belo-horizontino e das pessoas que venham visitar nossa cidade. Desculpa a minha indignação, mas não dá para ficar achando que, vai enganar e vai ficar por isso mesmo. Não dá. Me desculpe. 12h13 e a Prefeitura de Belo Horizonte publicou nesta quarta-feira uma nova portaria que atualiza o regulamento do transporte escolar na capital com foco na segurança e conduta dos profissionais. Atualmente, a cidade conta com 2.333 autorizações, sendo 1.602 ativas e 2.529 operadores cadastrados. O texto reforça a responsabilidade dos condutores pela integridade física, psicológica e moral dos alunos. Casos de assédio ou importunação sexual passam a ter a cassação imediata da autorização. Os motoristas deverão manter postura ética e comunicar as suspeitas de violação de direitos. O prazo de validade da autorização segue em 5 anos e cooperativas formalmente constituídas agora também podem atuar no serviço. O tempo máximo de paralisação por substituição de veículo foi reduzido de 180 para 90 dias, prorrogáveis uma única vez. A portaria também fixa critérios mais rígidos, para a inclusão de veículos até 5 anos de fabricação para modelos de até 20 lugares e de 12 anos para os maiores. A vida útil dos veículos menores passa de 15 para 16 anos, com prazo de substituição até dia 31 de dezembro do mesmo ano. Outra novidade é a autorização para o uso de sistemas automatizados de abertura de portas, desde que sigam as normas da ABNT e a aprovação da SUMOB. E a Prefeitura de Belo Horizonte promove audiência pública sobre o Move Amazonas. Os detalhes com a repórter Letícia Bessa. A população de Belo Horizonte é convidada a participar de audiência pública neste sábado, dia 18, para discutir o Move Amazonas. A Prefeitura de Belo Horizonte vai apresentar o projeto, destacar pontos de atenção com base no diagnóstico preliminar que foi realizado pelo consórcio responsável e criar grupos temáticos de trabalho para debater temas específicos relacionados ao transporte público coletivo na capital. A reunião é aberta à comunidade e será realizada entre 8h30 da manhã e 2h30 da tarde no auditório do Cefet Campus 1. O endereço é a Avenida Amazonas, 5.253, no bairro Nova Suíça. A iniciativa tem como eixo principal a Avenida Amazonas. O projeto é financiado pelo Banco Mundial e está sendo desenvolvido por consórcio contratado pela Prefeitura de BH em março deste ano. O prazo de execução é de pouco mais de 2 anos. Repórter Letícia Bessa. 12h16. Servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG, realizaram uma manifestação na manhã de hoje na cidade administrativa para reivindicar reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Repórter Erlane Grace esteve presente na manifestação e chega agora com os detalhes. Boa tarde, Erlane. Boa tarde,
tarde, André, Janaína e a todos que nos acompanham no Rede Notícia. Servidores do IPSENG e da FEMIG voltaram hoje à cidade administrativa para mais uma manifestação conjunta. A categoria cobra da CEPLAG respostas à pauta de reivindicações. A principal delas é o reajuste salarial, que está há 6 anos sem correção. Nós estamos aqui na cidade administrativa porque desde fevereiro a gente entregou uma pauta de reivindicações para o governo do estado e já tivemos uma reunião em agosto e até hoje ele não apresentou nenhuma proposta para a categoria e chamou a gente para a reunião hoje. Nós estaremos conversando com o governo às 10h30 e com a pauta de reivindicações da categoria. Entre os itens de pauta tem a redução da jornada de 40 para 30 horas, a recomposição salarial do período, o período de inflação, que é 5,26, o plano de carreira dos trabalhadores do IPSENG, que está estagnado, está sobrestado aqui na CEPLAG desde 2014, e o concurso público para toda a categoria. E, diante da resposta do governo, a gente vai decidir com a categoria quais são os passos que a gente vai tomar de agora para frente. Nós estamos aqui manifestando, protestar contra essa indiferença do governo para com a situação dos trabalhadores dos hospitais públicos do Estado, da rede FEMIG. Há mais de 6 anos que não temos nenhum tipo de reajuste no nosso salário, ou seja, o governo não tem nos valorizado, né, os serviços que fazemos. Além disso, convivemos com condições precárias nos hospitais onde trabalhamos. Então, estamos reivindicando que o governo nos valorize, tanto na questão salarial quanto nas condições de trabalho. Os trabalhadores reivindicam também a redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais. Eles reivindicam também a prorrogação do concurso de 2023 e a contratação dos excedentes, já que, segundo eles, o Estado tem contratado profissionais que não são concursados. Outro ponto é o plano de carreira, que está estagnado desde 2014. Em agosto, os servidores já haviam feito uma manifestação e, na época, o governo prometeu um retorno que até agora não aconteceu. De acordo com o sindicato, uma reunião foi agendada hoje entre os trabalhadores e o governo. E o sindicato afirma que, dependendo do resultado, se não houver nenhum acordo, as categorias podem até decretar estado de greve. Volto com vocês, André, Janaína. Nós procuramos o governo de Minas e a Secretaria Estadual de Saúde para se manifestar e até o fechamento do jornal não tivemos retorno. Em Minas Gerais, registrou uma nova morte por febre maculosa. Já é a 5ª somente em 2025. O novo caso foi registrado em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce. O boletim da Secretaria de Estado de Saúde, com dados atualizados até o dia 13 de outubro, mostra que neste ano foram confirmados 33 casos de febre maculosa em Minas Gerais, 5 deles em Belo Horizonte. A Secretaria também investiga mais um caso suspeito na capital mineira. Além do óbito registrado em Caratinga, as outras mortes em Minas Gerais foram 2 em Matozinhos e as outras 2 em Caeté, cidades ambas da região metropolitana de Belo Horizonte. Para lembrar a quem está nos assistindo e nos ouvindo, a febre maculosa é uma doença grave transmitida pela picada de carrapatos infectados, o carrapato estrela. Entre as principais orientações de prevenção, a Secretaria Estadual de Saúde destaca a importância de evitar o contato com carrapatos, se possível. E quando houver a possibilidade de encontros com esses insetos, o indicativo é usar roupas claras, de mangas compridas e calçados fechados. Uma outra boa dica é usar repelentes à base de icaridina.
E uma idosa de 76 anos em situação de trabalho análogo à escravidão na cidade de Ubá, na Zona da Mata, foi resgatada pela Auditoria Fiscal da Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais. A idosa trabalhou por mais de 25 anos como empregada doméstica e cuidadora de uma idosa, que faleceu neste ano. De acordo com informações dos auditores fiscais do trabalho, nos 20 primeiros anos, a trabalhadora recebia apenas meio salário mínimo por mês e nos últimos 5 anos deixou de ser remunerada completamente. A mulher trabalhava todos os dias da semana e não possuía nenhum dos direitos trabalhistas preservados por lei. Além disso, dormia em um quarto pequeno que mal comportava uma cama. Foi determinado o encerramento imediato do contrato de trabalho, o pagamento dos direitos retroativos e o registro formal do vínculo. A trabalhadora também terá direito a 3 parcelas do seguro-desemprego. Ao todo, foram lavrados 13 autos de infração e os empregadores foram notificados a recolher o FGTS devido. No início deste mês, uma lista divulgada pelo governo federal revelou que Minas lidera o ranking de registros de trabalhos análogos à escravidão em todo o país. 12 horas e 22 minutos. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Na pauta, o tarifaço de Donald Trump. Agora, 12h22. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h e 26 minutos. A Prefeitura de Congonhas, na região central do estado, multou as mineradoras CSN Mineração, Vale e Ferro Mais em mais de 20 milhões de reais, devido à nuvem de poeira que encobriu a cidade em 22 de setembro. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, as empresas foram autuadas por excesso de emissões e falhas nas medidas de controle ambiental. As penalidades somam cerca de 3 milhões e 200 mil unidades padrão do município, sendo 7 milhões para a CSN e 5 milhões e 800 mil para cada uma das outras mineradoras. A Prefeitura informou que dias antes havia alertado as empresas sobre as condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão da poeira, mas ações preventivas não evitaram o problema. E após o ocorrido, o município anunciou reforço na fiscalização e a criação da coordenação de monitoramento da qualidade do ar, que vai acompanhar em tempo real os níveis de poluição. Também vai ser implantado o projeto Atmosfera, em parceria com a UFMG, voltado ao desenvolvimento de tecnologias para reduzir emissões. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais discute a proposta de ampliação da Ferro Mais, que pretende operar a apenas 150 metros de residências, o que tem gerado muitas críticas de ambientalistas e também dos moradores. 12 horas e 27 minutos. Representantes dos governos brasileiro e norte-americano se reúnem nesta quinta-feira, em Washington, nos Estados Unidos, para discutir o tarifaço de 50% imposto aos produtos brasileiros e as sanções aplicadas a autoridades do país pelo governo norte-americano. O encontro será entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Enquanto esse que acontece às 15h no horário de Brasília. Mauro Vieira está em Washington, capital dos Estados Unidos, desde segunda-feira, acompanhado pela embaixadora Maria Luísa Viotti e pelos secretários Maurício Lira, que é do Clima, Energia e Meio Ambiente, e Philip Fox Drummond Gold, que é de Assuntos Econômicos e Financeiros. A reunião ocorre em meio a uma tentativa de reaproximação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, após um período de tensão diplomática. O diálogo se intensificou desde o encontro entre os dois presidentes na ONU em setembro e a conversa telefônica do último dia 6 de outubro, quando acertaram os termos da reunião. Em discurso ontem, Lula afirmou ter desenvolvido uma indústria petroquímica de afinidade com Trump, brincando sobre a boa relação após anos de distanciamento político. O próximo passo poderá ser um encontro entre os dois líderes na cúpula de ASEAN, na Malásia, no fim deste mês.
Ainda falando sobre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos afirmou que vai realizar operações por terra na Venezuela, depois de uma série de ataques a embarcações do país sul-americano no Mar do Caribe. Segundo Trump, a justificativa para a ação terrestre é combater cartéis do narcotráfico que usam a Venezuela como base de operações. Vamos ver e ouvir. Não quero dizer exatamente, mas certamente estamos considerando ataques em terra agora, porque temos o mar muito bem controlado. Tivemos alguns dias em que não encontramos um único barco. A confirmação da ação foi dada por Trump durante um encontro com os jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, horas depois do jornal New York Times publicar uma reportagem em que informa que Trump determinou que a CIA comece uma operação para derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Segundo o jornal, Trump considera realizar bombardeios e ataques aéreos contra a Venezuela, entrando em guerra aberta contra o país sul-americano. Horas depois da publicação do New York Times, Nicolás Maduro convocou uma reunião do Conselho Nacional pela Soberania e Paz em Caracas. Em seu discurso, o ditador venezuelano repudiou a fala de Donald Trump e disse que a América Latina não pode continuar sendo palco de golpes de Estado promovidos pela CIA. E pare usted de contar. Não a los golpes de Estado. Não aos golpes de Estado orquestrados pela CIA, que tanto nos lembram os 30 mil desaparecidos durante os golpes contra a Argentina. Por quanto tempo a CIA continuará dando golpes? A América Latina não os quer, não precisa deles, os rejeita. E los repudia. Ainda falando em América do Sul, o Uruguai aprovou nesta quarta-feira, por ampla maioria no Senado, uma lei que autoriza a eutanásia em certas condições. Essa é uma legislação pioneira na América Latina. A Câmara Alta do Poder Legislativo uruguaio aprovou o texto com 20 votos a favor de um total de 31 senadores presentes. Na América Latina, Colômbia e Equador já haviam descriminalizado a eutanásia por meio de decisões judiciais, mas esta é a primeira vez na região que ela é aprovada por meio de legislação. Assim, o Uruguai passa a fazer parte de uma pequena lista de países que permitem a morte assistida, que inclui Canadá, Países Baixos, Nova Zelândia e Espanha. A gente tem que falar um pouco sobre esse assunto e dizer, né, que leis como essas geram debates éticos de grande complexidade. E a gente, pensando na formação cristã católica, entende-se a necessidade de preservar a vida do seu início até o seu término natural. Em casos extremos, em que não há alternativas razoáveis para a manutenção da vida com bem-estar, a doutrina cristã dá espaço para a ortotanásia, que é a prática de suspender ou não iniciar tratamentos artificiais que prolonguem a vida de pacientes terminais, permitindo que a morte ocorra naturalmente, sem um sofrimento prolongado. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira que os confrontos na faixa de Gaza ainda não chegaram ao fim, mesmo após o acordo de cessar-fogo firmado com Hamas. Durante cerimônia no Monte Herzl, em Jerusalém, que marcou o segundo aniversário dos ataques de 7 de outubro de 2023, o líder israelense voltou a pressionar o grupo terrorista pela devolução dos corpos dos reféns mortos em cativeiro. Segundo ele, abre aspas, o combate ainda não terminou, mas quem levantar a mão contra nós pagará um preço alto, declarou Netanyahu, reforçando que seu governo está determinado a trazer de volta todos os reféns, fecha aspas. A declaração ocorre em meio à demora do Hamas em entregar os restos mortais dos 28 reféns israelenses que morreram durante o conflito. Até o momento, apenas 9 corpos foram repassados à Cruz Vermelha e encaminhados ao Instituto Médico Legal de Israel. Segundo o Exército, um dos corpos entregues na quarta-feira não corresponde a nenhum dos reféns da lista oficial. Em comunicado, as forças de defesa de Israel exigiram que o Hamas cumpra integralmente o acordo e devolva todos os corpos. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, também alertou que o país poderá retomar as ofensivas em Gaza se o grupo não respeitar os termos do cessar-fogo.
O Hamas, por sua vez, afirma já em ter entregue todos os restos mortais que conseguiu localizar e diz que precisa de equipamentos específicos para resgatar outros corpos sob escombros. Agora, 12h34, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o presidente do Sindiáguas Minas Gerais, Eduardo Pereira. Na pauta, a série de manifestações que o grupo vai realizar contra a privatização da Copasa. É daqui a pouco, depois do intervalo. Doze horas e 37 minutos, voltamos com o Rede Notícia Primeira Edição e agora vamos conversar com o presidente do Sindiáguas em Minas Gerais, o Eduardo Pereira. A gente vai continuar falando sobre esse processo, essa possibilidade, né, de uma privatização da estatal mineira, da Copasa, que é realmente o que a gente consegue perceber que o governo do estado procura. Eu conversei com diversas fontes no governo do estado de Minas Gerais nos últimos dias, porque a gente viu o novo decreto do Propag, tem uma prorrogação do prazo para discussão sobre os ativos que serão apresentados, e essas fontes me disseram o seguinte: olha, o governo do estado não tem alternativa, ele tem que privatizar a Copasa para utilizar esse dinheiro para dar, como se fosse, não é a entrada dos 20%, porque o Propag, além dos 20%, o Propag também exige que o governo entre com contrapartidas obrigatórias de investimentos e o Estado alega não ter dinheiro e que usaria o dinheiro da Copasa para fazer isso. Como que vocês estão vendo isso? Na semana que vem vocês estão programando, né, Eduardo, uma série de manifestações. Como é que vocês estão se articulando para tentar fazer com que essa privatização, que muitos até taxam que é iminente, que seria quase que irreversível, esse panorama mude? Boa tarde, André. Boa tarde, Janaína. Boa tarde. Vamos lá, a questão do Propag. O que ocorre? Tem deputados que falam que sim, que a Copasa, para corrigir o problema da dívida do Estado e para usar os benefícios do Propag, é necessário colocar a Copasa como um ativo importante. Isso é um dado fantasioso e um dado mentiroso. E aí a gente debate com vários deputados com relação a isso, e a gente consegue confrontar esses dados. Inclusive, o próprio governador Romeu Zema nos ajuda com relação a isso. A Codemig, ela está avaliada em mais de 36 bilhões de reais. E o governo do estado vai lá e coloca sigilo na questão da avaliação da Codemig. Isso mostra para nós que isso é uma pauta ideológica do governo do estado quando se trata de privatização. Não é à toa que o governo Zema foi eleito por 2 vezes com essa pauta de privatização, prometendo acabar com o monopólio, coisa que eu já falei aqui na última entrevista, que não existe, é do setor, é um monopólio natural, e a venda da companhia simplesmente transferiria esse monopólio para o privado. E a outra questão é a questão da eficiência. Dados oficiais da própria União e no mundo inteiro apontam que as privatizações elas não deram certo. Como exemplo aqui em Ouro Preto, que está pertinho da gente, onde a população ela teve um aumento de quase 200% da tarifa e o município tem que subsidiar em 53%. Então, é muito importante essa pauta para a população entender que não basta de uma discussão ideológica de um sindicalista que está aí rodando ou marcando uma greve para defender a pauta de emprego dos trabalhadores. Isso é uma questão muito séria. E quando a gente fala dessa seriedade, a gente não vê o governo do estado debatendo com a seriedade que nós estamos debatendo aqui. Nós conversamos com o Tadeu, o presidente da Assembleia Legislativa, na semana passada, onde o Tadeu também afirmou que para resolver o problema da dívida do estado, teria que colocar a Copasa no meio. As informações que a gente tem nos bastidores da casa é que o BTG Pactual está rodando ali, viu? Está conversando com muitos deputados, teve reunião com 10 deputados ali, e a gente sabe que o BTG ele tem intenção também de comprar a companhia. A privatização da Copasa, ela não se dá de uma troca de, por exemplo, né, de um público para um privado que teria know-how no assunto. Nós estamos falando da troca de um público que tem know-how nesse serviço de saneamento para um banco. Então, a Copasa seria um banco, como se um banco fosse colocar a pauta de saneamento em primeira prioridade. E aí a gente sabe que isso não vai acontecer.
E estão previstas algumas audiências, né, nos próximos dias para abordar essa questão da privatização. O que está previsto para ser discutido? Como é que vocês pretendem reverter isso? Essa é a ideia, essa é a proposta. Tem até uma paralisação prevista também, né, Eduardo? Isso é muito importante, Janaína, porque para a gente esclarecer aqui para a população que a nossa greve não é uma greve contra a população. Nós marcamos aí uma greve para o dia 21, 22 e 23 da semana que vem, que seria mais ou menos o momento onde a Assembleia Legislativa estaria pautando em plenário a PEC 24. Vale ressaltar o que é a PEC 24. A PEC 24 nada mais é do que uma PEC que tira aquele direito que o povo tem de decidir se a Copasa deve ser ou não privatizada. É o fim do referendo popular. É um retrocesso de uma conquista social que cada um tem. Já imaginou se os deputados votassem para tirar o nosso direito de votar para eleger o prefeito, o vereador, o presidente da República, o governador? Isso é um retrocesso e o referendo popular é um benefício social, é um ganho, é um direito social que cada população do nosso estado tem. Semana que vem, nós estaremos defendendo esse direito, o direito do referendo popular. Se a dona Maria, o seu José, é a favor da privatização da companhia por os aspectos que ele vê por aí, ok, a gente entende isso, sabe? Por mais que a gente seja contra. Mas o que ele não pode é ter esse direito dele tirado da Constituição para ele chegar lá no dia da eleição e falar se essa Copasa deve ser ou não privatizada. Então, semana que vem, estaremos mobilizados em defesa da população do nosso estado para ter esse direito preservado. Agora, Eduardo, durante esse período de paralisação, o serviço para a população permanece num período mínimo, numa situação mínima? Como que isso vai acontecer? Tratamento de água, tratamento de esgoto funciona normalmente. Não vai ter problema de abastecimento, nenhum. Nada? Até porque a gente quer trazer a população para o nosso lado. Não vai ter queima de pneu, não vai ter rua interditada, não vai ter interrupção de fornecimento de água em bairro nenhum. Isso aí, o serviço acontece normalmente. Vale lembrar que esse tipo de serviço está totalmente na mão do terceirizado. A Copasa terceirizou leitura, terceirizou atendimento, terceirizou manutenção, só não terceirizou ainda tratamento de água e tratamento de esgoto. Esse serviço que está sob a mão dos trabalhadores da Copasa não vai parar. Se faltar algum tipo de manutenção, não é culpa da greve. Vai ser a culpa dos terceirizados, né? Ou seja, só para quem está assistindo, está escutando a gente, essa paralisação da semana que vem, como é que vai afetar diretamente a população? Vai afetar diretamente a população ou não vai afetar? Vai afetar a parte administrativa da Copasa. Ah, sim. Não vai afetar o fornecimento de água e nem o tratamento de esgoto. Tá. Agora, Eduardo, meio-dia 44, eu vou te fazer uma pergunta e vou pedir para você responder para a gente depois do intervalo. Vou voltar novamente a questão de como o governo, algumas declarações que o governo vem dando. Nós temos um marco nacional no saneamento, tem um prazo para que todos os estados e municípios estejam enquadrados nele, e a gente sabe que a questão do tratamento de água, esgoto e fornecimento de água é uma concessão pública municipal repassada dos municípios para uma empresa, e a maioria dos municípios de Minas Gerais tem a Copasa como essa concessionária. O governo do estado afirma categoricamente que não tem dinheiro, não tem condições financeiras para aportar os investimentos necessários para que a Copasa consiga responder às necessidades e às obrigatoriedades que estão colocadas no Marco Nacional do Saneamento. Queria que o senhor, depois do intervalo, fizesse a contraposição a esse questionamento que a gente está fazendo e esse posicionamento do governo. Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo. Na volta do Rede Notícia, primeira edição, a gente continua essa conversa com o presidente do Sindiáguas em Minas Gerais, Eduardo Pereira. 12h e 45 minutos. Estamos de volta, seguimos aqui com a Rede Notícia, primeira edição, conversando com o presidente do Sindáguas, e não Sindiáguas Minas Gerais, Sindáguas Minas Gerais, Eduardo Pereira, 12h e 49 minutos. Eu, no bloco passado, levantei a bola sobre uma das justificativas do governo do estado para poder propor a privatização da Copasa, dizendo da reclamação de vários prefeitos, que a Copasa não presta um bom serviço, e também da incapacidade de aportes financeiros que serão necessários para adequar a Copasa em relação ao marco do saneamento, que tem previsão para começar depois de, acho que 2032, não é isso? 33, errei por um ano. Como é que vocês veem essa afirmação por parte do governo do estado, Eduardo? Vamos entender a Copasa. A Copasa é uma empresa de economia mista
e o governo do estado tem 50,03% das ações. Então, isso faz com que ele seja o controlador da companhia. Ele é o majoritário. Ele é o majoritário. O estado, ele não coloca um centavo de investimento na Copasa. A Copasa, ela se autossustenta. Pelo contrário, é a Copasa que, através do lucro que ela tem, que ela distribui todos os anos, que ela coloca nos cofres do governo do estado. Então, quanto que foi o lucro no ano passado, você tem isso? Ano passado foi 1.378 bilhões de reais de lucro. Que a Copasa essa Copasa devolveu para o governo do estado? Metade desse dinheiro. $500 milhão? $500 milhão, aproximadamente. Isso aí fora os repasses extraordinários que tem, eu posso trazer todos os dados aqui. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro, né? Nos últimos, na gestão do governo Zema, a Copasa já distribuiu 4 bilhões para acionista. 4 bilhões para acionista. Metade desse recurso foi para os cofres do governo do estado. 2 bi foram para o governo do estado. Foi para o governo Zema. Então não se fala de que o estado tem incapacidade de investir no saneamento, sabendo que o estado não faz isso. E qual tem sido o erro, então, de gestão da Copasa, de não conseguir, ao invés de pegar, é uma escolha no entender de vocês, ao invés de pegar, porque uma época até o governo Lula, o presidente Lula, disse que a Petrobras tinha que parar de ficar dando dinheiro para acionistas e voltar e refazer investimentos, inclusive até subsidiar preço de combustíveis. Você acha que isso é uma escolha do atual governo, de, ao invés de pegar esse dinheiro e colocar no cofre público, voltar e reinvestir na própria empresa para poder aumentar, por exemplo, capacidade de investimento, aumentar a eficiência do trabalho da própria Copasa? Isso também é uma escolha do atual governo. Vamos pensar a Copasa como uma empresa pública. A Copasa como uma empresa pública que não tem nenhuma parte, nenhum percentual de ações para acionista, ela vai pensar só no saneamento. Ela não vai pensar em gerar lucro para distribuir para acionista. Hoje nós temos aqui uma Copasa que é de economia mista. E por ser de economia mista, ela tem que, de uma certa forma, gerar um lucro. Na gestão do governo Zema, tem feito repasses extraordinários para acionistas que superam o lucro da companhia no ano. Por exemplo, em 2020, a Copasa apresentou um resultado de 816 milhões de lucro e distribuiu 1 bilhão. 1 bi de bola. Distribuiu mais do que o lucro que ela apresentou naquele ano. Então, há uma diretriz do governo do estado para fazer repasses extraordinários acima daquilo que a lei permite para beneficiar um grupo de acionistas que talvez façam parte do grupo de amizades do governo Zema, não sei, entendeu? Então, essa é uma diretriz da companhia. Agora, vale ressaltar, nessa questão do marco legal do saneamento, que a pergunta que você me fez anterior, o marco legal do saneamento, a Lei 14.026, que alterou a Lei 11.445 de 2007, ele colocou alguns elementos para universalizar o saneamento até dezembro de 2033. Então, toda empresa de saneamento, ela tem que cumprir a meta de universalização em 99% de água até dezembro de 2033 e 90% de esgoto. Além disso, tem que apresentar uma coisa que eu costumo falar de forma bem simples, dinheiro, capacidade econômica e financeira para conseguir cumprir essas metas. A Copasa, na sua área de abrangência aqui no estado de Minas Gerais, ela já está com 99,4% de oferta de água em sua área de abrangência e 78% em esgoto, enquanto o marco legal do saneamento fala 90%. Nós estamos falando aqui para 2033. Quer dizer, a água já estaria hoje dentro da norma. Já está universalizado. A água já está universalizada. Então, não é o privado que vai corrigir isso. Investimentos. A Copasa anunciou investimento de 17 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Vai chegar em 2029, antes da meta de universalização de 2033. Então, justificativa que fazem que o governo do estado tenta convencer a população que tem o direito de decidir, de fato, se a Copasa deve ou não ser privatizada, ele não tem. Vocês têm mais ou menos uma noção, desculpem, Janaína. Não, pode. Vocês têm uma noção de quanto hoje, dentro das conversas que vocês estão vendo, de quanto hoje seria o valor de mercado da Copasa? Algumas pessoas falam algo em torno de 4 bi, 5 bi, porque aí se você parar em pensar de 2 bi durante todo o governo Zema, 2 governos aí, em questão de 10 anos, 12 anos, a gente atingiria esse valor? É mais ou menos por aí mesmo? O valor mais alto que eu já ouvi hoje com relação à Copasa são 15 bilhões. 15 bi. Multiplicar o valor das ações ali e calcular, é um cálculo simples. Falam-se na Assembleia Legislativa de Minas Gerais que o valor que é a parte que o Estado tem está em torno de 4 bilhões de reais. Mas vamos supor que seja 6 bilhões de reais, por exemplo, que é os 50,03% das ações que ele tem. O lucro da companhia em um ano
de R$ 1 bilhão mais ou menos, multiplicando aí por 6 anos, mais ou menos, supera o valor que o Estado está querendo vender. E olha que eu não estou falando do investimento de 17 bilhões de reais. Todo o empreendimento que ele vai lá e calcula um investimento, por exemplo, de 17 bilhões de reais, é claro que por cima desse investimento vai ter uma lucratividade com relação àquilo aí também. Então eu não posso falar da Copasa daqui 4 anos de um lucro de 1 bi. Eu vou estar falando da Copasa daqui 4 anos de um lucro de 2 bi, de 3 bilhões de reais. Então entregar a companhia, que é uma empresa altamente lucrativa, para o capital privado, no mesmo momento onde ela poderia usar este lucro para o abatimento da dívida que ela tem com a União, isso aí é uma pura inocência. Eduardo, você acha que existe essa possibilidade ocorrendo para a privatização de a Copasa ser vendida com um preço menor do que ela valeria? Tem essa possibilidade porque o mesmo órgão que avalia a empresa é o órgão que pode comprar também. Aí nós estamos falando de bancos, né? São bancos que avaliam. Então tem essa possibilidade sim. Hoje, se o governo do Estado, por exemplo, falar bem assim, a Copasa, ela perdeu a chance de privatizar porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu não tenho voto para isso. As ações da Copasa caem. E aí, se as ações caem, o valor dela diminui também. E, pelo contrário, diz que nos últimos dias as ações da Copasa têm tido um aumento significativo na bolsa. Sim, então existem manobras que podem ser feitas para a empresa ela ter um valor mais alto ou mais baixo. A gente viu isso lá nos Estados Unidos, né? E a gente não vamos nem comentar com relação a isso aqui, onde vários empresários, vários bancos ganharam por causa de uma fala do governo Trump. Você acha que dá para virar esse jogo? Porque muita gente hoje, no cômputo geral, lá na Assembleia, diz que se o projeto for a votação, passa, tanto da PEC quanto o projeto de privatização. Qual que é o trabalho que dá para fazer entre os deputados, entre os parlamentares, que é quem está com a mão para decidir tudo isso, para poder virar esse jogo em relação a manter a Copasa como uma estatal de Minas Gerais? Não existe esse dado de que a Copasa já está vendida. Existem alguns meios de comunicação soltando isso. Então, não existe dado. As conversas que a gente tem com todos os deputados da Casa, e inclusive com o presidente Tadeu, é que ele não consegue mensurar os votos que o governo do Estado tem com relação a esse projeto. É obrigatório passar por um quórum mínimo de 3/5 dos deputados. São 48 votos. Historicamente, na Casa, o máximo que conseguiu juntar de deputados ali foi 55, 56, 53, porque esses deputados têm outros compromissos também, além dos compromissos da Casa. 48 votos é quase que uma unanimidade. Então, falar que já deu e que não tem como fazer mais nada, isso aí, na nossa avaliação, são informações ainda precipitadas, até porque tem muita coisa para acontecer ali na Casa. E o Matheus Simões está no papel dele de fazer a política, de conversar com os prefeitos com relação a isso. Mas a gente tem também outros cenários onde os prefeitos do norte de Minas, e Vale de Jequitinhonha e Vale do Mucuri, já estão preocupados, já estão procurando os deputados, porque eles estão com medo da pós-privatização. Porque a gente sabe que onde privatizou, o serviço deu ruim. As cidades pequenas, que são subsidiadas pelas cidades maiores, elas vão ter que pagar um preço muito alto com relação a isso. Então, como quem decide, de fato, são os deputados, eles vão ter que dar o retorno para os prefeitos que o elegeu. É bem complicado. Eduardo, obrigado por esses esclarecimentos. Janaína, acho que é muito importante a gente continuar discutindo todas as questões. Qualquer novidade, a Rede de Notícias está aberta para vocês informarem, trazerem aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes também, Eduardo. É verdade. E também vão trazer ampla repercussão de todos os atos do Sindiágua, porque a gente é importante e o Rede de Notícias tem esse compromisso de todos os lados que estão envolvidos no assunto, a gente ouvir, dar voz para que a gente possa estar entendendo tudo o que acontece com um espectro maior de informações. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela responsabilidade da comunicação. 12 horas e 58 minutos, uma última notícia antes da gente fechar o nosso Rede Notícia dessa quinta-feira. O Hospital Sírio-Libanês informou agora que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, apresentou melhora no quadro clínico e teve alta por volta das 12 horas e 45 minutos desta quinta-feira. Os médicos do Hospital Sírio-Libanês ainda aguardam resultados de exames, mas liberaram o ex-ministro para seguir com medicação
em casa. Aliás, ainda ministro, né, do Supremo Tribunal só sábado Federal. que vai ser. Só a partir de sábado que ele será ex-ministro. 12h59. Rede Notícia, primeira edição, ficando por aqui, né, Janaína? Exatamente. Só antes de encerrar, segue a gente lá no YouTube, Rede Notícia TVH. E agora, finalizando, vamos falar do clássico. Que clássico feio. Quem vai contar os detalhes é o Júnior Brasil e Bola na Rede.